Deputados começam a articular uma CPI contra o ex-juiz Sérgio Moro pela atuação dele no setor privado. Paola Cuenca. O deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, trabalha para colher assinaturas entre os parlamentares que então possam dar início a uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que apure as relações entre o ex-juiz Sérgio Moro e uma administradora judicial baseada nos Estados Unidos, que trabalha com a recuperação judicial de diversas construtoras que foram prejudicadas pela Operação Lava Jato. Desde que deixou o Ministério da Justiça e Segurança Pública, ainda em 2020, o ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, foi para os Estados Unidos e prestou serviços de consultoria a essa administradora judicial. Por conta de boa parte dos rendimentos desta empresa vir da recuperação judicial de construtoras que foram prejudicadas pela Operação Lava Jato, é então que o próprio Ministério Público Federal, no ano passado, solicitou que o Tribunal de Contas da União fizesse uma investigação a respeito desse possível conflito de interesses entre o trabalho feito pelo ex-juiz Sérgio Moro, enquanto ainda era um magistrado, e o trabalho que foi realizado por ele já depois de deixar o Ministério da Justiça e Segurança Pública para essa administradora judicial que atende construtoras que tiveram os seus rendimentos prejudicados pela Operação Lava Jato. De acordo com o ex-juiz, o trabalho que foi desempenhado por ele enquanto estava nos Estados Unidos estava separado da recuperação judicial. Ele atuava com uma parte de investigações, inclusive em uma parte da empresa que possuía um CNPJ diferente daquele que estava trabalhando com as recuperações judiciais e, portanto, nenhum dos recursos que foram destinados a essa administradora judicial pelas construtoras teria relação com os pagamentos feitos ao ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. De toda forma, o caso já está na mira do Tribunal de Contas da União e agora os parlamentares também analisam a possibilidade do Congresso Nacional também passar a investigar todas essas relações entre o ex-juiz e essa empresa que presta o trabalho de recuperação judicial para construtoras afetadas pela Lava Jato. De Brasília, Paola Cuenca. Bom, Diogo Schelp e José Maria Trindade. Diogo, isso levanta um sinal de atenção? Isso pode ser algum tipo de articulação contra a candidatura de Moro ou realmente nós temos indícios de que Moro foi beneficiado por essas empresas? Olha, William, sem dúvida é uma tentativa de melar a candidatura de Sérgio Moro. Obviamente, a gente vê isso partindo de parlamentares do PT. Agora, há uma outra questão a se levantar aí, né? Há uma inversão de valores, né? O que a gente escuta por parte desses parlamentares, né, dos petistas principalmente, é que essas empresas foram prejudicadas pela Lava Jato. Ora, não é bem assim. Na verdade, essas empresas elas entraram num esquema gigantesco de corrupção, se favoreceram com contratos bilionários com a Petrobras e com outras empresas, e é por isso que elas tiveram, né, problemas com a justiça, por isso também que tiveram que devolver dinheiro e por isso que entraram em recuperação judicial. Quanto ao fato de Moro ter entrado para a iniciativa privada, não vejo nenhum problema nisso, mas vi também na ocasião, com bastante estranheza, a escolha, né, de aceitar esse convite dessa empresa que faz esses trabalhos de recuperação judicial, que administra a recuperação judicial dessas empresas, né? Porque, obviamente, mesmo que, de fato, nos bastidores ali ele não tenha nenhum contato com os processos relacionados ao Odebrecht ou outras empresas, certamente isso serviria claramente para atacá-lo em algum momento. Enfim, era um problema de imagem. Com certeza, a escolha de Sérgio Moro trouxe um problema de imagem para ele. A hora certa na PAN, 2h em ponto. Zé Maria Trindade, essa consultoria de Moro, esse trabalho no setor privado, isso traz para você algum tipo de sentimento de questionamento? Você tem dúvidas sobre a atuação dele nesse setor? Não, foi um contrato cercado de cuidados, né? Olha, Sérgio Moro, ao entrar na política, ao ir contra o presidente Jair Bolsonaro, que o levou para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a partir de Moro, o Ministério passou a ser mais Ministério da Segurança Pública do que propriamente Ministério da Justiça. Ele jogou fora um capital muito forte, e um capital não só dele, mas da crença na justiça do país. A Lava Jato foi um dos pontos mais importantes da justiça do país e a definição de que qualquer um poderia ir para a cadeia, mesmo que seja dono de uma grande empresa, que no início zombaram, esses
CEOs de grandes empresas zombaram da justiça, acharam que iam ser soltos no dia seguinte, né? E acabou que se complicaram na Lava Jato. Aí, com essa entrada na política, dá um ar de debate eleitoral como este, de guerra de CPIs. Né? Paulo Teixeira está fazendo política, é a função dele, ele é do PT, ele faz exatamente isso. E a ideia ali no Congresso Nacional é formar várias CPIs, uma contra Moro, para investigar exatamente esse contrato, na iniciativa privada. O próprio contrato dizia que, em caso que envolvesse empresas ligadas à Lava Jato, ele não atuaria, e também sobre a participação dele em propostas de compliance, que é a grande novidade depois da Lava Jato. As grandes e médias empresas do Brasil têm que se preocupar com o compliance, ou seja, com a convivência entre setor público e caixa da empresa. Isso deu cadeia, pode dar cadeia no futuro, daí esse cuidado novo. E Moro atuou muito nesta área, ele entende muito bem de como se defender. Agora, esse debate, essa guerra de CPIs, envolve também duas CPIs contra o presidente. Uma nova CPI sobre a condução do processo contra o novo coronavírus e outra a recriação, né, a reinstalação da CPI das fake news. Então, veja bem, isso aí, William, é uma guerra de CPIs que está no Congresso Nacional.